e pelo anúncio do Santo Evangelho, perdoe Deus os nossos pecados. Amém. Não tem problema não, só acompanhar o folheto que a gente chega lá. Gente, mas isso fala da nossa fé. Por exemplo, em qualquer lugar do planeta que você for, que você escutar a entonação do padre, lá, 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 ele está no meio de nós. Você não sabe se foi chinês, francês, mas você sabe que aquele padre disse: o Senhor esteja convosco. É a nossa liturgia, a liturgia que nos identifica como de maneira universalmente pregando e falando a mesma linguagem. Mas também a gente sabe que a igreja é rica em liturgias, né? Pior era quando eu estava celebrando São João Crisóstomo, São Tiago, São Ticom e a liturgia latina. Aí às vezes eu dizia uma coisa de uma, dava a resposta da outra e era terrível. Mas tudo bem. Hoje, como eu disse, não é o mesmo sentido, vai levar a gente para o mesmo lugar. Mas como eu disse hoje, tanto na Boa Vista como na Paróquia das Candeias, a liturgia de hoje está uma delícia. Ou seja, é aquele tipo de liturgia que você faz questão de saborear palavra por palavra, porque traz para nós revelações práticas para a nossa fé. E hoje a liturgia vai chamar a atenção de nós, igreja institucional. Ou seja, o puxão de orelha, o alerta é muito mais para nós, padres, bispos, diáconos, religiosos, consagrados, do que necessariamente para o povo. É para o povo também, à medida que o povo sente dificuldade de entender esta mesma mensagem. Qual é a mensagem? Aquilo que importa. Hoje, na missa de hoje, nós vamos ver o segredo sendo revelado. Que segredo, padre? As pessoas perguntam e querem saber qual é a verdadeira religião. Como que eu vou saber que a religião que eu estou praticando, onde eu estou praticando as coisas que dizem para mim serem boas, como eu tenho certeza que essa religião é verdadeira? A gente vai descobrir já já. Fica atento. Não mude de canal, não. Vamos começar pelo Evangelho. O Evangelho de hoje traz para nós a seguinte situação. Alguns fariseus estavam seguindo, e mestres da lei, vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Então estavam lá para apelidar o que Jesus estava fazendo. Eles viam que alguns dos discípulos comiam o pão com as mãos impuras. Isto quer dizer sem ter lavado as mãos antes, né? Chegou em casa, já vai sentar à mesa para almoçar. Vai lavar a mão, menino? Não é assim? Foi muito bem. Mas eles notaram isso por quê? Porque eles queriam impor a fé dele para os outros? Não. Eles sabiam que aquelas pessoas que estavam seguindo Jesus também eram da religião judaica. Ou seja, eram pessoas piedosas do povo. Era Marcos, Mateus, João. Por exemplo, Mateus era coletor de impostos. Era mal visto pelas próprias pessoas da sua religião, mas era judeu também, né? Ele era seguidor da lei, só que ele seguia de uma outra maneira. Ele seguiu outro caminho que fazia com que seus irmãos de religião não gostassem muito dele. Então, esses fariseus e mestres da lei, quando encontraram Jesus e os seus discípulos, e observaram que eles estavam sentados à mesa sem fazer a liturgia de purificação, resolveram questionar Jesus, porque isso, né? Jesus vai dizer, com efeito, os fariseus e judeus só comem depois de lavar as mãos, seguindo a tradição recebida pelos antigos. Ou seja, lavar as mãos antes de almoçar era uma lei de Deus? Deus mandou fazer isso? Não. É prescrição humana, tradição humana. E o que é pior, não se trata aqui apenas como hoje nós fazemos, a gente chega em casa e lava as mãos porque é questão de higiene. Na rua a gente sai pegando em muita coisa. E às vezes, na hora de almoçar, a gente não quer usar apenas o garfo e a faca, né? A gente tem aquela coxa de galinha assada maravilhosa, a gente quer botar a mão e, né? E até o final, desossar tudo. Como é que a gente vai fazer isso se a mão estiver suja da rua? Então a gente lava as mãos por uma questão de higiene, porque a gente às vezes quer ficar à vontade até mesmo botar uma farinhazinha, fazer um pirão e comer. Aí as mãos têm que estar limpas. Mas a limpeza que se trata aqui dos judeus não se trata apenas de fazer isso. Era uma purificação religiosa. Era preciso purificar o corpo, porque o corpo era considerado impuro, religiosamente
falando, não apenas de maneira higiênica. Foi muito bem. E isso era imposto de maneira a resultar em pecado. Ou seja, de certa maneira era pecado comer sem lavar as mãos, porque eu estava ofendendo a tradição humana. Os fariseus e os mestres da lei perguntam então a Jesus, né? Incomodados que estavam: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Então a reclamação era essa. Eles não estão seguindo as nossas tradições e estão fazendo o que é errado, e por estar fazendo o que é errado estão pecando diante de Deus. Aí veja como é carinhosa a resposta de Jesus. E onde que ele foi se basear para dar essa resposta, que também derruba a ideia de que a fé católica, cristã católica, é baseada em tradição oral, ou seja, aquela repetição que traz até que tivesse algo escrito. Jesus, como eu disse outro dia, não tirou da cachola o que ele queria ensinar para as pessoas. Ele estava lastrado na palavra de Deus. Então Jesus responde: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito. Então Jesus consultou o que estava escrito na Bíblia, que eles tinham na mão dele na época dele, que era o Antigo Testamento. Então ele chama de hipócritas. Bem profetizou a vosso respeito: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. O que quer dizer isso para os nossos dias de hoje? Ah, Deus, eu te louvo na melhor liturgia que tem, que é o rito tridentino. Se eu rezar a missa no rito tridentino, bênçãos vai cair sobre a minha casa, porque é o rito que vale. Os novos ordos não valem de nada. Eu estou honrando a Deus apenas com os lábios, porque eu estou pegando uma liturgia bonita, linda, belíssima, e o rito tridentino é uma bênção de fato. Se você assistir uma missa no rito tridentino, você se encanta. Você não vai entender muita coisa, porque se o padre for ao pé da letra, ele vai rezar em latim, mas você se encanta. A beleza do rito é um negócio fantástico. São João Crisóstomo, a queridinha dos ortodoxos, Ave Maria, não conheço liturgia oriental mais bela do que a liturgia de São João Crisóstomo. Se ela for celebrada com todo o conjunto de plumas e paetês que tens, né? Balançar o lencinho aqui, tem um negocinho que eu não sei nem como é o nome, mas é lindo. Só que eu vou estar apenas louvando a Deus com os lábios e o meu coração está longe. Padre, por que é assim? Porque essas liturgias não prestam? Essas liturgias me incentivam apenas a louvar a Deus com os lábios? Não. Porque quem celebra essas liturgias dessa maneira, tendo esta mentalidade, acha que apenas exclusivamente a repetição de palavras vai alcançar a Deus, quando Deus quer o nosso coração. Então não importa a liturgia que eu celebro, se essa que estamos celebrando aqui, se o rito latino, se São João Crisóstomo ou se o rito tridentino, o meu coração tem que estar derramado no altar quando eu faço essas celebrações. Percebo, é a terceira celebração do dia hoje, 2 no rito latino e 1 no rito da nossa Irmandade Ortodoxa Filho Pródigo, que é um pouquinho diferente, ela é baseada no rito brasiliense, no ritual brasiliense, que por sua vez é baseado no rito tridentino, ou seja, já é aí um desdobramento. Mas tudo que nós fazemos de coração, para que não sejamos chamados de hipócritas. Este povo me honra com os lábios, seu coração está longe de mim. Mas Deus vai fazer uma outra acusação. Este povo me honra com os lábios, meu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam. Então não adianta. Por mais que eu bata no peito e diga, fiz um culto bonito, uma missa maravilhosa, fez, com certeza fez. Não tenho dúvida de que fez. Né? Belamente ornada, tudo limpinho, cheirosinho. Mas, olha o que Jesus está dizendo, de nada adianta este culto, esta missa. Por quê? Porque ela foi feita apenas para agradar a vaidade daquele que estava celebrando. Não foi feita para resgatar a vida das pessoas. A Santa Missa não foi celebrada para que vocês pudessem entender que o mistério maior vai acontecer aqui neste altar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, este altar deixa de ser uma mesa para ser um Monte Calvário,
E a cruz será o nosso cálice e a nossa patena, porque nela estará Jesus Cristo morto. O pessoal pergunta, existe viagem no tempo? Existe. Quando é que tem? Toda missa é uma viagem no tempo. Por quê? Porque nós somos transportados àquilo que aconteceu no Monte Calvário 2000 anos atrás. Nós não repetimos nada. Deus, pela sua graça, torna presente aquele momento lá do Calvário, com toda a sua dor, com todo o sofrimento que Jesus passou. Jesus morto está diante de nós quando o Padre abençoa pão, abençoa vinho. Não é mais pão, não é mais vinho. É corpo e sangue de Cristo. E como é que a gente sabe disso? Está na palavra de Deus, porque é a base, a fonte da nossa fé, para que a gente não erre, para que a gente não vá para ventos de doutrina. Em seguida, Jesus chamou a multidão de perto, para junto de si, e disse: escutai e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Olha que maravilha. Ou seja, não são as pessoas, não são as situações deste mundo que vai contaminar a gente, mas é o que sai do nosso coração. Afinal de contas, a gente só dá aquilo que a gente recebe. E eu brinquei de manhã na paróquia das Candeias, né? Disse que eu vi um vídeo que foi muito interessante, um senhor tomando café num restaurante, chega alguém, esbarra nele e derrama o café. Aí eu perguntei, vou perguntar para vocês, o pessoal das Candeias não responde, tá bom? O que foi que aquele homem derrubou no chão? Ele estava tomando o quê? Café. O que foi que ele derrubou no chão? Por que ele derrubou o café? Hein? Não. Por que aquele homem derrubou o café? Vem alguém distraído e esbarrou dele. Por que ele derrubou o café? Porque o que ele estava tomando era café. Se ele estivesse tomando chá, teria derramado chá. Se ele estivesse tomando leite, teria derramado leite. Mas, gente, não entendi, padre. Como é que é isso aí? Cada um de nós derrama aquilo que está cheio e transbordante. Ou seja, se alguém me fecha no trânsito, qual é a minha reação? Se eu estiver cheio de ódio, se eu estiver cheio de raiva, eu vou derramar ódio e raiva. Vou xingar, vou querer bater, vou querer brigar. Não é assim? Mas se eu estiver em paz, eu vou dizer para essa pessoa: meu irmão, Deus lhe abençoe, vai em paz. A gente nunca sabe o que o outro está vivendo, né? Quais são os perrengues que o outro está passando. Eu posso até mesmo agravar o problema que o outro tem, né? Eu fui para Sauípe essa quinta-feira e atropelaram o meu pé. Pela primeira vez o meu pé foi atropelado. Tava tendo uma manifestação dos motociclistas ali na ligação Iguatemi Paralela. E eu tive que passar devagarinho, né, entre os carros e as motocicletas. Parei, o carro veio de lá e botei o pé no chão para poder parar. O carro passou em cima de meu pé. Eu disse: meu filho, meu pé. E ele não queria entender o meu pé. Bati no capô devagarinho para ele entender, né? Não fiz assim. Não, bati devagarinho. Meu pé, meu irmão. Aí ele deu ré, viu, deu ré, e eu pude seguir em paz. Se eu fosse bruto, batesse com raiva no capô dele, o que ia acontecer? Ele poderia acelerar para poder sair e me derrubar e poderia cortar meu pé, porque roda girando rápido, ela está sustentando quase 1,5 toneladas, que é o peso do carro, ou 2 toneladas, dependendo do carro. Eu poderia quebrar todos os ossos do meu pé se eu fosse bruto com ele. Então, bati devagarinho, apontei para o meu pé, ele em paz deu a ré dele. Então veja, a gente só pode transbordar aquilo que a gente está cheio. E aí, o mais grave, Jesus vai fazer a lista. Olha o que é que sai do coração que está amargurado. Cadê? Pois é, de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho e falta de juízo. Tudo isso sai do coração. Aí a gente pensa: poxa, mas Jesus pegou pesado hoje. Eu só tenho essas coisas ruins dentro do meu coração? No nosso coração existem coisas boas e coisas ruins. Eu tenho o poder de decidir o que quero tirar do meu coração. À medida que eu me encho de Deus, as coisas ruins vão se afastando de meu coração. À medida que eu só me alimento do que é ruim, as coisas ruins vão crescendo e eu vou afastando Deus do meu
coração. E para que vocês não fiquem apenas fiados na palavra do Padre, porque eu disse a vocês que hoje nós revelamos o segredo de qual é a verdadeira religião. Quem vai responder para nós é São Tiago. A chave de leitura que nos deu hoje foi Santiago, a carta de Santiago. Cadê? Aqui, olha que maravilha ele vai dizer. Todavia, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes. Porque se a gente for um mero ouvinte, a gente engana nós mesmos. A gente tem que ler a palavra e praticar. Não ler a tradição oral e praticar, ler a palavra e praticar. Com efeito, a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai é esta, 2 pontos. Assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo. Então percebam, Deus deu a lei, não deu as prescrições nem as tradições. Deus deu a lei e a sua palavra. E a verdadeira religião é cuidar das pessoas, ser justo. Depois vocês em casa olhem e releiam o Salmo, porque o Salmo é uma receita de espiritualidade. Leiam em casa, uma receita de como bem viver. Mas ter a certeza, como é que eu tenho certeza que eu estou na verdadeira religião? E a religião que nós participamos é a mesma dos nossos irmãos judeus. Jesus só fez dizer que ele, Jesus, era o Cordeiro, ou seja, renovou. Não tem mais aquele Cordeiro de 4 patas. É o Cordeiro homem, Jesus. E nós celebramos essa religião. O que é celebrar a religião? Ir de encontro de novo a Deus. Mas para fazer isso, o que é que eu preciso? Cuidar do órfão e da viúva. E não me deixar contaminar por este mundo. Cuidar do órfão e da viúva em suas tribulações é fazer a justiça. Não se deixar contaminar é viver para uma vida de santidade. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe Maria Santíssima.